Bom dia a todos. Que a mão de Deus que não está encolhida possa abençoar cada vida que está aqui. Que a mão de Deus que não está encolhida abençoe tua vida, guarde tua entrada, guarde tua saída. Que a mão de Deus esteja te sustentando nesse momento difícil. Vamos para a palavra que está em Mateus capítulo 24. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Sabemos que Jesus está à porta. Sabemos que Jesus está mais próximo, gente. Sabemos que Jesus está mais próximo da sua vinda. As dores estão aumentando, né? Vão aumentar muito mais as dores. É cumprimento da palavra. Por causa da dureza do coração, né? Dos seres humanos, é que estamos passando por essas dores. Se nós não tivéssemos o coração tão duro, a terra estava sarada, a terra estava curada. A própria palavra de Deus disse, né? E ali o Senhor falou a Salomão, quando Salomão aprontou o templo, que o Senhor estava ali, consagrou, né, o templo para a casa de oração, que seria chamada casa de oração. E ele disse, se o meu povo se arrepender dos seus pecados, né? Ele do alto céu, ele ouve a nossa oração, o nosso arrependimento, e ele nos perdoa e sara a nossa vida, sara a nossa terra. Então, louvado seja o nome do Senhor, se a terra está passando por dores, se nós estamos passando por dores, é por falta de arrependimento. Muitos entregaram a sua vida para Jesus, muitos estão aí em arrependimento, muitos estão se esforçando para permanecer limpos, separados, santificados. Mas outros, nós sabemos que não querem nada com Deus. Sabemos que eles querem viver para o mundo, curtir o mundo, né? Estão enganados pelo Deus desse século. Estão enganados pelo Deus deste século. Mas o Senhor, ele é bem claro. Quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos, Ele sara a nossa terra. E então tem cura na nossa vida, que vem através do perdão que pedimos de Deus. Mateus 24. E, quando Jesus, saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Nesse momento, Jesus estava com os discípulos, e os discípulos, né, acompanhando a Jesus, sendo ensinado por Jesus, Jesus pegou e mostrou o templo para eles. E Jesus começou a pregar, começou a falar para os discípulos, começou a ensinar para os discípulos, começou a revelar para os discípulos. Não vedes tu isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então a gente tem visto que templos têm sido derrubados, não é verdade? Tem templos que têm sido derrubados. Tanto o templo de pedra, como nós que somos o templo de Deus. Então, quando nós não santificamos a nossa vida, gente, o Senhor nos derruba. Derruba para quê? Para construir um templo novo, para construir uma casa nova. Gente, ninguém vai entrar no céu contaminado de pecados. Ninguém vai entrar no céu sujo. Então, o Senhor, Ele está nos limpando. Ele está nos limpando através das dores, das enfermidades, através de tudo que estamos passando. Estamos na presença de Deus, no caminho de Deus, na mão de Deus. Então significa o quê? Que Deus está tirando dos nossos corações o orgulho, a soberba. Deus está fazendo a gente ser manso, humilde. Gente, a dor ensina as pessoas a ser humilde. Muitas pessoas com a dor se revoltam. Com a dor ficam com o coração endurecido. Outras não. Quando elas passam pela dor, elas começam a entender a dor dos outros. Quando elas passam pela dor, elas começam a ver que nem tudo que elas desejavam na vida era importante para a vida delas. Então aqui o Senhor estava falando, né, que Ele
Não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então é preciso o Senhor desfazer aquela vida velha que tínhamos antes de conhecer Jesus, para Ele nos levantar um templo novo. Seja o nosso corpo, seja o que for que tem que ser edificado na nossa vida. Então, muitas das vezes, as dores que você está passando, esse momento que você está passando, é porque Deus está te edificando a tua vida. É porque Deus está te levantando. É porque Deus está te fazendo um vaso novo. Então, aqui, quando ele falou do templo, ele falou da casa da oração, como ele falou de nós também. Não é verdade? Tem pessoas que estão sendo quebradas pelas dores, mas elas estão sendo edificadas e levantadas, levantadas para viver com Deus, levantadas para entrar no reino do céu. Nós estamos sendo preparados, gente. Nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos sendo preparados para a vinda de Jesus, para o arrebatamento, para irmos para a nossa morada. A palavra de Deus diz que o Senhor veio para os pecadores, mas Ele não vai levar pecadores. Ele vai levar as pessoas que se arrependeram do seu pecado. Nós somos salvos por Cristo. Mas esse Cristo, Ele santifica a nossa vida, Ele nos salva do pecado, Ele nos limpa do pecado. A palavra de Deus nos limpa do pecado. As dores veio para nos limpar do pecado, gente. As pessoas estão bem, os pés dela caminham para caminhos que não deviam. Muitas vezes as pessoas com saúde fazem aquilo que não deviam fazer, que não faz bem para a sua vida, que não é do agrado de Deus. E muitas das vezes tem pessoas passando por essa dor porque Deus está purificando, porque Deus está libertando, porque Deus está fazendo uma pessoa nova, porque Deus está fazendo a gente entender: minha filha, isso não serve para ti. Minha filha, para que tu queres tanto isso? Não precisa, basta nós termos aquilo que precisamos para cada dia. E Deus, Ele tem purificado a muitos, limpado a muitos, edificado a vida de muitas pessoas, gente. Por quê? Porque tudo aqui vai se acabar. A palavra de Deus é pura, é verdadeira. Não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pecado. Deus, Ele não vai poder edificar a nossa vida para vivermos nesse pecado. Você está sendo purificado, santificado, não é para te viver no pecado. E sim para que você viva num lugar melhor, para nós vivermos em um lugar melhor, em condições melhor. Então aqui o Senhor estava falando sobre derrubar o templo. E ele continua: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando será essas coisas. Quando será essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Gente, haverá o fim do mundo. Não adianta você se desesperar para ficar nesse mundo. Vai chegar o fim do mundo. Deus está nos preparando para nos escolher, para nos levar para um lugar melhor. Ele foi preparar lugar para mim e para você. O que Deus tem preparado para nós é muito melhor, mas nós precisamos entregar nossa vida para Jesus para vivermos o melhor dele, para vivermos as promessas de Deus. Então, gente, a morte não significa o fim para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte não significa o teu fim, não significa o meu fim, mas significa o início de uma vida nova. Significa o início de vivermos as promessas que Deus tem para a nossa vida. Então esse é o momento de entregarmos a nossa vida para Jesus. Esse é o momento de deixarmos Jesus limpar os nossos corações, nos quebrar e nos levantar edificado, e nos levantar purificados, santificados, preparados para entrar no reino do céu, para vivermos com o Pai, para vivermos com Deus, para viver aquilo que Deus nos prometeu, para recebermos a nossa recompensa, para recebermos o nosso galardão, para Ele secar as nossas lágrimas. Não é isso? Em Apocalipse fala que Ele enxugará de nossos olhos todas as nossas lágrimas, gente.
Todas as vezes que quando você peca, quando o Senhor disse que Ele enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas, é quando você chora porque pecou. É quando você chora. Quantas vezes choramos, Senhor, não devia pecar. Senhor, eu estou passando por isso por causa do meu erro, por causa do meu pecado, por causa que eu não te recebi, por causa que eu não te obedeci. Quantas vezes você está chorando aí porque você não obedeceu teus pais, você não obedeceu tua mãe quando disse não casa com esse homem, que esse homem não é bom para você, esse homem vai te fazer sofrer e você está aí chorando arrependida porque não ouviu teu pai, porque não ouviu a tua mãe, porque não ouviu uma amiga que disse esse homem não é para ti. Você ficou com raiva dessa amiga quando ela foi boca de Deus para você, que te aconselhou, esse homem vai te fazer sofrer, esse homem não te ama e hoje você está vivendo um relacionamento de sofrimento porque você não quis obedecer e você tem chorado por isso. Você não abandonou a tua família, mas está aí infeliz, não está feliz, está sofrendo. O Espírito Santo está falando aqui. O Espírito Santo já mexeu aqui com pessoas que estão sofrendo por causa dos seus pecados. Nós sofremos por causa dos nossos pecados, gente. Nós sofremos por causa da nossa desobediência. Nós sofremos porque não ouvimos a voz de Deus. Nós sofremos porque não obedecemos a Deus. Muitas mulheres estão sofrendo porque não obedeceram seus pais. Ficaram contra sua mãe. Ficaram contra suas amigas. Quando a amiga disse, não, ele não é para ti, ele vai fazer você sofrer, você foi lá. Tua mãe falou, teu pai falou e você foi, não, eu amo, eu quero, né? Gente, a gente ama, né? O amor não é para você trazer para tua vida pessoas que te fazem mal. O amor é para, eu tô falando de relacionamento, é para você trazer para tua vida alguém que vai te fazer bem, alguém que no momento de dificuldade vai te ajudar. O teu esposo, Deus não prepara um esposo para ele te levar para o sofrimento, para ele te maltratar, para ele te abandonar. Deus não prepara um esposo para ele te desonrar, para ele te trair. Deus não prepara uma esposa para ela te trair. Deus não prepara uma esposa, Deus não te dá um companheiro na tua vida, uma companheira, não é para ser uma vergonha para a tua vida. Então, se muitos estão vivendo esse tipo de relacionamento, foi por causa da sua desobediência. Não esperou em Deus, não obedeceu seus pais, não orou, não procurou conhecer com quem estava se envolvendo. A paixão te cegou. Você quis viver a paixão, o desejo. O desejo foi maior do que o amor. O desejo não pode ser maior do que o amor, gente. O desejo acaba, o desejo passa. O desejo é satisfeito, o amor não. O amor ele aumenta, o amor ele cresce, o amor ele cuida, o amor te entende, o amor perdoa, o amor edifica. Esse esposo que Deus tem para a tua vida é para edificar a tua vida. Essa esposa que Deus tem para a tua vida é uma mulher edificadora também. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E tem pessoas vivendo um relacionamento, gente, com pessoas que não foram vontade de Deus, foi teu desejo, foi a paixão que te cegou. Você não viu defeito nessa pessoa, você só viu coisas boas. E quando viu os defeitos, você não teve coragem de abandonar. Quando as pessoas estão namorando, que falam, meu namorado foi embora. Minha filha, se ele foi embora como namorado, imagine se ele fosse teu esposo. Então, se ele foi embora como namorado, é porque ele não é teu. Ele não é para estar do teu lado. Ele não é para ser teu esposo. E tem pessoas que sofrem, né? Que sofrem com o namorado. Anos e anos sofrendo com o namorado. Mas estão lá insistindo. Está lá insistindo. Deus está mostrando que ele não é para ser teu esposo. Aí você teima, você quer, você está cega, apaixonada e quer. Aí chega o dia do casamento. Continua sendo aquele tipo de homem. Por quê? Porque não foi liberto. Porque quer viver na prostituição, quer viver nas drogas. E aí você está passando por tudo isso.
Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus, porque não obedeceu. E a desobediência leva a sofrimento. A desobediência leva a sofrimento, gente. Se você desobedecer teu pai, eu quero é ver quem é aquele que desobedeceu seu pai que não sofreu. Quero é ver. Pode até não reconhecer, né? Mas não chegar com o pai e com a mãe e diz, fazer como o filho pródigo, perdoa, perdoa, me perdoa. Pequei contra ti, pequei contra o céu. Tem gente que sabe que fez coisas erradas, mas não se arrependeu, ainda não pediu perdão do pai. Mãe, perdoa, você estava certa. Pai, perdoa, você estava certo. Não é isso? Mas eu estou lutando pelo meu casamento, estou lutando pela minha família. O que falta muitas vezes, gente, para que o Senhor sare o teu casamento, para que o Senhor sare a tua vida, é um pedido de perdão. É um pedido de perdão, gente. Chega lá com teu pai, com teus pais, peça perdão. Pai, eu vim aqui pedir perdão, minha mãe vem pedir perdão, porque eu devia ter ouvido teus conselhos. Tem mulheres que não contam seus sofrimentos para os seus pais. Tem mulheres que não contam. Mas você não precisa chegar lá e contar que está passando por sofrimento. Mas você precisa chegar lá e pedir perdão do seu pai e da sua mãe. Pai, hoje eu tenho entendimento que teus conselhos eram bons. Hoje eu tenho entendimento que teus conselhos eram bons. E você tem que pedir perdão, sim, dos teus pais. Porque você já entendeu que por causa dessa obediência você está indo numa vida de sofrimento. E Deus vai sarar a tua terra. Deus vai mudar a tua história. Não é vergonhoso você pedir perdão de ninguém. Pelo contrário, é um caráter dos humildes. É um caráter daqueles que reconhecem os seus erros. Errar, todos nós erramos. Somos falhos. Mas poucos reconhecem os seus erros. Hoje a gente vê um povo botando a culpa um no outro, porque não quer reconhecer o seu erro. E quando todos reconhecer que todos têm sua parte no erro, sua parte na história, quando todos reconhecerem, não, eu errei também nisso, eu errei também naquilo, não, você errou e eu errei também, e chegar a esse perdão, louvado seja o nome do Senhor, haverá uma cura no teu coração. Haverá uma cura, haverá uma libertação na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Escutem a palavra de Deus. Muitos chegam desesperados pedindo oração, mas não dão ouvido à palavra de Deus. Se você não dá ouvido à palavra de Deus, se você não pratica a palavra de Deus, se você não pratica a fé, você pode até pedir oração, mas você não recebe teu milagre. Porque você só recebe o teu milagre quando você crê em Deus. Quando você crê na palavra dele. Sem duvidar, sem duvidar. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Preste atenção. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Preste atenção que tem muita gente enganando vocês. Tem muita gente te prometendo um mundo melhor. Estamos no final do mundo. Não haverá um mundo melhor. Esses que estão prometendo um mundo melhor são enganadores, são falsos profetas, são mentirosos, são manipuladores. Não haverá um mundo melhor. Mundo, eu estou falando de mundo. Não haverá. A Bíblia está dizendo que estamos chegando no final do mundo. É isso que está acontecendo? Estamos chegando no final de tudo. Estamos no livro de Apocalipse. Estamos chegando, as dores estão aumentando. É isso que está acontecendo.
Então não espere que o mundo vai ficar melhor. Não vai. Ele vai piorar. Ele vai fazer tudo para você abandonar a tua fé. Ele vai fazer tudo para você largar a Jesus. Ele vai fazer tudo para você não acreditar que o céu é melhor para nós. Ele vai fazer tudo para você acreditar que a terra é melhor para você, que o mundo é melhor para você. E o mundo será destruído. Se levantará o filho da iniquidade. Se levantará aquele que vai te prometer um mundo melhor. Se levantará aquele que vai te prometer a paz no mundo. Ele vai enganar muitos, gente. Enganar a muitos. Enganar. A Bíblia diz isso, o próprio Jesus. Escute aqui. Porque muitos virão em meu nome. Preste atenção. Eles vão usar o nome de Jesus para te enganar, para me enganar. Preste atenção, gente. Esses que estão te prometendo, que vão vir prometer um mundo melhor, uma paz no mundo, são enganadores. Aprendam isso, porque muitos serão enganados, porque eles vão usar o nome de Jesus. Está aqui escrito nas Escrituras Sagradas que todos os dias têm se cumprido na nossa vida. Passará, tudo passará, mas a palavra de Deus não passa, ela se cumpre. Até aqueles que estão no pecado, eles estão com medo. Eles estão com medo porque sabem que vai chegar o fim do mundo. Eles sabem tanto que a palavra de Deus é verdadeira, que eles estão preparando esses brinques, né? Brinque que dizem. Eles estão preparando um lugar para se esconder do Apocalipse, gente. Eles sabem tanto que a palavra é verdadeira, que eles mesmos estão se preparando para isso. Eles acham que o Apocalipse vai passar e que eles vão sobreviver. Eles acham isso. Que o Apocalipse vai passar e eles vão reinar no mundo. Eles acham que vai acontecer. Isso não vai acontecer, gente. O mundo vai ser destruído. Vai vir o juízo final. A batalha final. Satanás vai ser destruído com todos os seus anjos do mal. E com todos aqueles que obedeceram a ele, que seguiram a ele, que preferiram os enganos do mundo, que preferiram o mundo, mas não querem a Jesus, que não querem o céu. Então, não fique enganado com as pessoas que estão esperando um mundo melhor. A gente vê um povo, né, falando, vamos lutar pelo mundo melhor. É engano. Não existe. Não existirá um mundo melhor. Haverá uma falsa paz. O enganador ele vai vir com a falsa paz. Por um certo tempo, haverá um pouco tempo. Vocês viverão nessa falsa paz. E o que vai acontecer? Ele vai mostrar quem ele é. O enganador, ele é assim, gente. Ele vem para ganhar a nossa confiança. Quando ele ganha a tua confiança, que você confia nele, ele se mostra quem ele é. Ele se mostra. Sabe por quê? Deus mostra quem ele é. Porque Deus não deixa aqueles que estão com ele viver no engano. Os que serão enganados são aqueles que não querem saber de Deus, são aqueles que não acreditam na palavra de Deus. Os que serão enganados são aqueles que vivem para o mundo, que querem viver as coisas boas do mundo, né? Tem pessoas que falam, não, eu quero viver as coisas boas do mundo. Ainda usa até o nome de Jesus, ainda até usa o nome de Deus, ainda fala assim, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Então eu vou ter o melhor nessa terra, eu vou ter um mundo melhor. Não vamos ter um mundo melhor, gente. Não vamos ter. Quando chegar algo parecendo que é melhor, gente, é mentira, é engano, é para nos enganar, é uma falsa paz. O mundo nunca vai nos tratar melhor. Quem nos trata melhor é Cristo. Quem nos prometeu o melhor foi Cristo. Quem nos promete o melhor é Deus. É Deus.
E vocês estão esperando algo melhor de homens e mulheres. E quantos estão sofrendo porque estão esperando o melhor através de homens e mulheres, não é isso? Estão esperando esse mundo melhor. As pessoas sempre falam, né? Não, vamos fazer o mundo melhor. Verdade. Se nós obedecesse a Deus, se nós praticasse a palavra, a nossa terra seria sarada. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o futuro, gente. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. O que vai acontecer lá na frente. O que vai acontecer nesse mundo. E Jesus está falando aqui. Estamos vivendo esse tempo, gente, onde há destruição do pecado, do mundo. Vamos continuar aqui. E ouvireis de guerras, né? O que mais a gente escuta? De nação contra nação, guerra de marido com mulher, guerra nas igrejas, né? Irmão contra irmão, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, marido contra esposa, esposa contra o marido. O que mais a gente tem visto são guerras. Guerras sentimentais, guerras financeiras, guerras de nações, guerras familiares, guerra no trabalho. O que mais a gente tem visto? Esses rumores de guerra. Que está acontecendo guerra em algum canto. Você está passando por batalha com a tua família, você está passando por batalha no teu trabalho, você está passando por batalha, louvado seja o nome do Senhor, por batalhas espirituais, você está passando por alguma guerra, não é isso? Então escute aqui, ele diz, e ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Tem um rumor aí da Terceira Guerra Mundial, não tem? A gente tem visto guerras, né, que está acontecendo já, e nós também temos visto rumores de guerras, que é a guerra que será a Terceira Guerra Mundial. Então, escute, ele diz o quê? Não vos assusteis. Não vos assusteis. Porque é místico que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vimos que tem guerras em vários lugares, vimos os rumores de guerra pela Terceira Guerra Mundial, mas ele está dizendo que ainda não é o fim. Ainda não é o fim do mundo. Agora escute, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Agora me fale, o que está acontecendo? Já não está acontecendo fome em vários lugares? Já está acontecendo fome em vários lugares, não só fora do Brasil, agora até no Brasil, né? Já está acontecendo, o cenário é para aumentar a fome na terra, no Brasil. O cenário que está sendo construído aí, gente, vai ser para aumentar a fome. Estamos vivendo isso, não estamos vivendo? A Bíblia é mentirosa? A palavra de Deus é mentirosa? É mentirosa, ela é comprovada, ela é testificada, ela é revelada. Você sabe o que é uma revelação? É algo que vai acontecer nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus é uma revelação. Ela está revelando aqui para nós tudo o que vai acontecer, tudo que está acontecendo. Escute muito bem. E ele diz aqui, ó, fomes, pestes. O que mais a gente vê? São doenças que as pessoas não sabem. Não sabem de onde veio, como veio, não sabem sua cura. São vários tipos de pestes, vários tipos de doença. Não está acontecendo isso? Está acontecendo isso. Terremotos.
O que a gente tem visto, gente? Terremotos na China, terremotos no Japão, terremotos no Brasil, terremotos em vários lugares que nunca teve inundações, que nunca teve o que está tendo agora. Não está acontecendo isso? Vem dizer que não está. Está acontecendo em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores, o início das dores. Tudo que está acontecendo, pestes, terremotos, guerras, fome, o princípio das dores, né? É o princípio, porque nem todo mundo está sentindo a dor. Tem uns aí curtindo, tem uns zombando, tem uns brincando, tem uns aí duvidando, tem uns aí que não se renderam a Jesus, tem uns aí que não se arrependeram ainda dos seus pecados, tem uns aí que o coração ainda está duro, dizendo que nada, né? Como dizia minha mãe. Minha mãe dizia assim: vocês têm o costume de falar que nada, tudo é o que nada. Minha mãe dizia isso, gente. E tem um povo aí que está dizendo que nada. É historinha, conto de fadas. É só um livro, né? É só coisa da cabeça deles. Eles querem fazer medo. A gente não quer fazer medo, não. A palavra de Deus não veio para você ter medo e nem eu ter medo. A palavra de Deus diz para a gente não ter medo nem da morte. A palavra de Deus, gente, ela vem para tirar o nosso medo. A palavra de Deus vem para nos encorajar, não é para nos fazer medo, não. Se você estudar as escrituras sagradas, sempre ela vai estar dizendo para você ter de ânimo, não desista, tenha fé, tenha de bom ânimo, tenha coragem, te esforça, que eu te ajudo. A palavra de Deus é um livro que ela jamais, ela veio para te dar medo, para nos dar medo, ela sempre está nos encorajando, sempre está aumentando a nossa fé. Sempre está nos dando ânimo, sempre está nos fazendo olhar para as promessas de Deus, que é maior do que a morte. O que Deus tem para nós, gente, é a vida, não é a morte, é a vida com Ele. É as promessas dele, é tudo aquilo que Jesus foi preparar para mim e para você. É a herança dele, é a recompensa dele, é o galardão dele. Você quer galardão aqui na terra? Está perdendo tempo. Nós temos que querer o galardão no céu. Você quer recompensa aqui na terra? Você quer ser reconhecido aqui na terra? Está perdendo tempo. Nós temos que ser reconhecido no céu e no inferno. Você sabia disso? O inferno tem que reconhecer que você é um homem de Deus. O inferno tem que reconhecer que você é uma mulher de Deus. O inferno tem que reconhecer que Jesus é na tua vida. O inferno tem que reconhecer que você, Paulo, era reconhecido no inferno. Todo o inferno sabia quem era Paulo. Todo o inferno sabia. Então o inferno tem que saber quem nós somos. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós somos aqueles que reinaremos com Cristo. Você está esperando reinar aqui na terra? Você está esperando as tuas conquistas aqui na terra? Você está esperando ser reconhecido aqui na terra? O que mais a gente vê é que nós não temos reconhecimento na terra. Cada vez mais a gente reconhece isso. Cada vez mais a gente vê um povo que está sofrendo a ingratidão. É ingrato pelos filhos, é ingrato no seu trabalho, tem se esforçado, tem feito tudo e tem vivido essa ingratidão. Não é reconhecido em casa, não é reconhecido como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como amigo, como amiga, como líder. O que mais a gente vê na terra é falta de sermos honrados e reconhecidos porque somos servos de Deus. Não é verdade? Então, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo aqui, mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então, vos hei de entregar para ser atormentados. Vamos ser entregues a tormentos. Olha só, gente. Olha só. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então,
vão de entregar para serdes atormentados. E matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Agora me fala, você que tem Jesus no teu coração, você que entregou tua vida para Jesus, você que adora a Deus, o Filho de Deus, né? Quem adora o Filho, adora o Pai. Quem adora o Filho, adora o Pai. Você não está sendo odiado? Os evangélicos é o povo que é odiado. Os cristãos é o povo que é odiado. Você está vivendo isso, esse ódio na tua vida, essa perseguição. Não podemos pregar, não podemos falar de Deus, não podemos falar de Jesus, somos mentirosos, somos isso, somos aquilo, somos fanáticos, nós somos o mal da terra. Não é isso que eles dizem? Eles querem exterminar o povo de Deus, porque nós somos o mal da terra. Enquanto nós oramos para Deus curar os enfermos, para Deus sustentar cada um, tem gente desejando a minha morte, tem gente desejando a morte do povo de Deus. Eles acham que eles vão acabar conosco. Sempre tentaram matar o povo de Deus, quer dizer, sempre tentaram acabar com o povo de Deus. Só que o quê? Desde o início de tudo, houve esse ódio sobre o povo de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Ele só cresceu, ele só aumentou. No tempo de Moisés, mataram os primogênitos, não foi? No próprio tempo de Jesus, saíram matando as crianças. Por quê? Porque não queria que o povo hebreu crescesse no tempo de Moisés, não é isso? Não queria. Tentaram matar Jesus quando era criança, gente. Quando Jesus nasceu, foi tramado a morte para matar as crianças, porque estavam lá, eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Então, eles saíram matando tudo quando era criança, porque haveria um rei, haveria o Salvador. Preste bem atenção nisso. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas conseguiram? Conseguiram parar a igreja? Conseguiram parar Jesus? Conseguiram parar o povo de Deus? Não, gente. O povo de Deus só cresceu e cresce cada vez mais. Os filhos de Deus cada vez mais crescem. Mataram uns, nasceram outros. Deus levantou outros. Deus levantou o remanescente. É um povo, aquilo que é de Deus, gente, ninguém pode acabar, ninguém pode destruir. Então, mataram a muitos, mataram os discípulos, mataram a Jesus. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, num corpo ao qual todos conheceram, que os discípulos reconheceram que era ele. Os discípulos viram a marca nele, Tomé tocou, não foi? Tocou ali, viu as marcas da crucificação. Mas os outros discípulos e apóstolos eles têm a vida eterna, mas eles não ressuscitaram na terra. Isso só vai acontecer no arrebatamento. No arrebatamento iremos ver todos aqueles que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro. Não é isso que a Bíblia diz? Estamos entendendo, gente? O Senhor quer que você entenda o que está acontecendo no mundo. O final do mundo. O final do sofrimento. O final das dores. Por que você é odiado por orar? Por que você é odiado por falar de Deus? Por que você é odiado por falar de Jesus? Por que a Bíblia é um livro mais odiado? Né? Por que é proibido? Proibido. Dizem que nós somos religião. O Evangelho de Cristo não é religião. Não é religião. Então, eles dizem que nós somos os religiosos. Então, todas as religiões têm liberdade de entrar em lugares, hospitais, cárceres, aonde eles quiserem. Mas nós é proibido. Os evangélicos estão sendo proibidos. As outras religiões não estão sendo proibidas. Eles não estão dizendo o espiritismo é proibido de entrar em tal lugar.
Os ubandistas é proibido de entrar em tal lugar. Eles não estão dizendo isso. Que os maçons são proibidos de entrar em tal lugar. O único que eles estão proibindo é os evangélicos. Somos odiados. Não está acontecendo isso? O evangelismo é proibido para os evangélicos. Vários lugares você não pode mais evangelizar, porque é proibido para nós. É proibido pregar nos metrô, nos ônibus. Tem lugares que já é proibido isso. No Brasil, estou falando no Brasil. Estamos entendendo que essa palavra está se cumprindo? Não tem algo errado aí, não? Por que proíbe a nós e não proíbe os outros? Por quê? A palavra de Deus fala quem será odiado? Nós. O Senhor não falou que eles seriam odiados. O Senhor não falou que os outros seriam odiados. O Senhor falou que nós que levamos o Evangelho, nós que falamos de Jesus, nós que falamos do arrebatamento, nós que falamos do Apocalipse, nós que falamos de tudo que está acontecendo, somos nós que somos odiados. É isso que ele falou aqui na Bíblia. E aqui tem mais. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E tem aí um monte de falso profeta dizendo que nós somos o mal e que eles são os bens. Que nós somos o mal da terra, o ódio da terra e que eles são a paz. Os falsos profetas vão te prometer uma paz, a qual Deus não está prometendo essa paz no mundo. Jesus, ele disse que nós teremos a paz em nossos corações. Eu vos dou a paz. Através de Jesus eu tenho paz no meu coração. Você tem paz no seu coração. Mas nesse mundo, o mundo não nos oferece paz. O mundo tem nos oferecido o seu ódio. O seu ódio, ofereceram o seu ódio para Jesus. Levaram ele para a cruz, crucificaram, açoitaram, maltrataram, cuspiram nele, negaram a ele, traíram a ele, o crucificaram. Mas ele ressuscitou o terceiro dia. Ele venceu a morte. E nós venceremos a morte. Porque com Cristo nós teremos a vida eterna. A vida eterna. Hoje nós temos o ódio das pessoas. Hoje as pessoas não estão aqui nos odiando. Mas nós temos o amor de Cristo. É melhor você ter o amor das pessoas e ter o ódio e não ser amado por Cristo? Não. Eu prefiro ser amado por Cristo do que ser amado pelo mundo, do que ser reconhecido pelo mundo, do que fazer a vontade do mundo. Nós somos os santões, para eles queremos ser o certo. Gente, que entendimento é esse? Que querer ser o certo virou errado. Que entendimento é esse? Que querer ser santo, porque Deus é santo, é errado. Que entendimento é esse? Que fazer o mal é certo e que fazer o bem é errado. Que entendimento é esse? É o entendimento diabólico. Que entendimento é esse que matar as pessoas vai resolver o problema? Que entendimento seguir as pessoas vai resolver o problema? Que entendimento é esse que diminuir a população vai resolver o problema? Que entendimento é esse? Não é entendimento de Deus. Deus, ele veio para nós termos vida e vida com abundância. Sabe qual é essa vida com abundância? A vida eterna. A vida eterna. Você terá sua vida em abundância. Você vencerá a morte. É isso que Deus nos prometeu. A vida com abundância. Quando eu estava doente, quando eu fico doente, que as pessoas ficam preocupadas, não se preocupe. Não se preocupe que eu não vou morrer, eu vou viver eternamente. Porque eu tenho um entendimento que a morte, para mim, a morte do corpo, me leva à vida eterna. Que a morte do corpo é a morte do corpo, mas não vai acabar com a minha vida. Não vai acabar com a minha alma de Jesus, a tua alma de Jesus. A tua alma voltará para o Pai, porque tu entregou a tua alma para Jesus.
Agora, se tu entregou tua alma para o diabo, tu não vai para o Pai. Tu não vai para o céu, tu vai para o inferno. Porque o diabo, ele promete o inferno para você. Me mostra na Bíblia que aonde que Satanás promete céu para alguém. Me mostra na palavra de Deus. Ele não promete o céu para ninguém. Ele não pode prometer o céu para ninguém. Mesmo que ele venha como filho do iníquo, como filho do pecado, mesmo como ele venha como esse falso profeta, ele não promete, ele não vai vir prometendo o céu. Ele vai prometer o engano aqui na terra, né? No mundo. Ele vai prometer a paz aqui no mundo, porque ele não tem paz para dar para você. Ele não tem paz para dar para mim. Ele não tem. Ele vai querer te enganar, ele vai querer dizer que você vai ser feliz no mundo, gente. Com ele. Só que ele vai querer enganar, né? A palavra de Deus está dizendo, ele vai enganar muitos. Muitos que seguem a ele. Muitos que têm medo da morte. Por isso que todos os dias eu falo, não tenham medo da morte. Estejam preparados para a morte. Estejam preparados para o fim de todas as coisas. Estejam preparados para o fim, para não ficar para o fim do mundo, né? Sejam arrebatados. Se preparem para a vida. Se preparem para a vida eterna. Louvado seja o nome. Tem muita gente enganada, gente. Nós que somos cristãos, nós que entendemos a palavra de Deus, a nossa alma chora por essas pessoas que estão perdidas. A gente chora por essas pessoas que têm medo da morte, que não têm entendimento, que a morte nos levará à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E se odiarão. A gente não tem visto isso? Que muitos estão se escandalizando, que muitos estão se traindo, esposa traindo seu esposo, esposo traindo sua esposa, amigos traindo seus amigos, amigas traindo suas amigas, filhos traindo seus pais, pais traindo seus filhos, quando trai no adultério. Gente, quando você se envolve com um homem que você é casado, tem uma família, que você é casada, você trai tua mulher e trai teus filhos. Primeiro você trai a Deus, depois você trai tua mulher e teus filhos. Nós estamos vivendo esse tempo que um está traindo o outro. Você não pode mais confiar em ninguém, nem o da própria família você não está mais confiando. Você não confia nem nos da igreja, não é assim que estamos vivendo? Tem pessoas dentro da igreja que são traidores. No meio dos discípulos havia um traidor. E no meio de nós sempre tem alguém para nos trair, gente. Somos o povo que segue a Cristo? Somos o povo que segue a Cristo. Mas no nosso meio tem os traidores. Na tua casa tem alguém que já te traiu. Que já traiu a tua confiança, que você confiou nessa pessoa. Quando fala de traição, não significa só adultério. Estamos vivendo esse tempo? Estamos. Quem foi de nós que ainda não foi traído? Quem foi? Qual foi do que estão aqui que ainda não foi traído por alguém? Eu tenho certeza que todos nós já fomos traídos por alguém. Tenho certeza disso. Seja por amigo, seja por marido, pela esposa, seja traído pelos filhos. Todos nós que estamos aqui dentro dessa live e os que estão de fora, tenho certeza que já foi traído por alguém. E escute, e trai-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Que é pior, né, gente? Ter ódio das pessoas. Ter ódio. Não tenha ódio, gente. Jesus, até as outras religiões falam, Jesus é amor. Até aqueles do mundo falam, né, que Deus é amor. Os do mundo, eles dizem que Deus é amor. Eles não dizem que ele é amor e é justiça.
Os do mundo dizem que Deus é amor, mas ele nos diz que Deus é amor e é santo. E é santo. Porque as pessoas, gente, eles tem um povo que se levantou aí pregando amor. Que você pode estar no pecado, estar na lama e amando, né? Porque Deus é amor e Deus te ama, tu roubando, Deus te ama adulterando, Deus te ama infringindo a lei dele. É assim? Ele nos ama, mas ele não ama essas práticas. O amor de Deus, ele diz para te largar o adultério. Deus, porque nos ama, ele diz, minha filha, larga esse pecado. Larga essa prática errada. Esse é o amor de Deus. Ele veio para nos corrigir. Porque tem gente pregando aí o amor, mas dizendo para você continuar no pecado. Não, Jesus te ama como tu és. Jesus me ama como eu sou. Eu venho para Ele e Ele não vai me deixar ser como eu sou. Ele está me mudando, Ele está me libertando, Ele está me limpando, Ele está me dando entendimento do que é errado e do que não é. Ele está me dando entendimento daquilo que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Ele está me dando entendimento daquilo que eu tenho que largar, que não edifica a minha vida, que suja minha alma, que suja minhas vestes de noiva de Cristo. Minha filha, eu te quero adornada, limpa. A noiva de Cristo tem que estar com as vestes resplandecentes. Não tem que ter sujeira, não. Pecado é sujeira. Tem noiva querendo entrar imunda, hein? Olha, vamos lá para as noivas, né? As 10 virgens. As 10 virgens. 5 estavam sem azeite. 5 estavam preparadas para o noivo, né? As outras 5 não estavam. Então, quer dizer, as 5 não estavam limpas. Não tinha palavra no seu coração. Não tinha azeite. O que o azeite faz? Incendeia, ilumina, não é isso? O azeite, ele colocado na lâmpada, ele mantém o fogo aceso. Ele mantém a santidade. Ele mantém a presença de Deus na nossa vida. E a presença de Deus na nossa vida faz nós largarmos o pecado, gente. Porque tem gente que diz que tem a presença de Deus e continua no pecado. Você tem a presença de Deus na tua vida, pode ter certeza que Ele está te limpando. Davi, quando ele adulterou, que o profeta foi confrontá-lo, o que foi que Davi disse? Não tira a tua presença da minha vida. Por quê? Porque a presença de Deus nos santifica. Por que ela nos santifica? Porque Ele é santo. E Davi, ele foi transformado. Davi reconheceu o seu pecado e Davi confessou o seu pecado e falou, converte o meu coração, limpa o meu coração. Não foi isso que Davi pediu? E Davi foi tornado o homem segundo o coração de Deus. Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Ele é reconhecido na história, na Bíblia, como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se converteu. Porque ele foi verdadeiramente transformado. Ele pediu essa transformação para a vida dele. Você chega aqui pedindo uma resposta de Deus, muitas das vezes você não pede a tua transformação. Você pede carro, você pede cura, você pede marido, você pede uma esposa, você pede a prosperidade. Mas você tem pedido para Deus, Senhor, limpa meu coração. Senhor, me transforma, Senhor, me converte. Senhor, purifica o meu coração. Senhor, edifica a minha vida para me edificar a vida dos outros. Tem gente que a sua vida não é edificada e está querendo edificar a vida dos outros. Tem gente aí que está tendo a prática do pecado e está aí querendo limpar o pecado dos outros. Julgando, atirando pedra, né? O que mais a gente vê são as pessoas atirando pedra nos outros. O que mais a gente vê são pessoas no pecado atirando pedra nos pecadores.
Tem, o que mais a gente vê são pessoas que nem aquela passagem da mulher adúltera. A mulher lá está no pecado e eles querendo matar aquela mulher que estava no pecado. Aí Jesus foi lá e o que foi que ele falou? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que mais a gente tem visto são pessoas atirando pedra nos ladrões e eles roubando. O que mais a gente tem visto? Pessoas que estão roubando, não porque não estão roubando a mão armada, mas estão roubando de outro jeito, e estão lá matando os ladrões, né? Os mesmos que estão matando os. Vamos lá para o tribunal do crime. O mesmo tribunal do crime que está condenando pessoas à morte, eles mesmos estão no pecado. Eles mesmos estão na prática errada, né? Eles mesmos estão lá vendendo drogas. E porque não, se não paga a droga, mata. Não é isso que eles fazem? Ah, tá me devendo, acabou com a vida. Às vezes mata até a família da pessoa. Não é assim que eles fazem? Mas estão lá no pecado e estão lá matando os outros que eles acham que eles erraram com eles, né? O que é o pecado? O pecado é um erro. Não é isso que o pecado é? É um erro. E tem gente totalmente errado, diz que estão fazendo justiça, né? Estão lá condenando os outros à morte. Estão lá assinando lá a morte. Ainda coloca, tua morte está decretada, né? Mas Jesus é aquele que nos dá vida e vida com abundância. Interessante que esse povo, eles mesmos traem uns aos outros. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e traição uns aos outros. E uns aos outros se odiarão, que é o perigo, né, gente? O ódio no nosso coração, ele não pode existir, gente. Ele não pode existir porque o ódio te leva a não perdoar as pessoas, né? O ódio, ele é o sentimento que faz você não perdoar as pessoas. E quando eu não perdoo, a palavra de Deus diz que eu não serei perdoada. Então eu não posso ter o ódio no meu coração. As pessoas, quantas pessoas já falharam comigo, já me traíram, quantas pessoas já me decepcionaram, em todo tipo de pessoa. Começando por família, por amigos, por igreja, né? Por irmão em Cristo. Por irmão em Cristo, por tudo. A gente já foi traído. Mas eu não quero ódio no meu coração. Eu não quero ter ódio pelos governadores, as autoridades. Eu não quero ter ódio pelos traficantes. Eu não quero ter ódio pelos ladrões. Eu não quero ter ódio pelos assassinos. Eu não quero ter ódio por aqueles que me fazem mal. Nós não podemos ter ódio no nosso coração, gente. Porque se nós tivermos esse ódio, nós não vamos perdoar as pessoas. Entenda muito bem. Elas pagarem por aquilo que elas devem é uma coisa. Você querer justiça porque você viveu uma injustiça, isso não é pecado. Mas não tenha ódio, entendeu? Nós não podemos ter ódio nos nossos corações, porque o ódio no nosso coração nos afasta do perdão, nos afasta de Deus. Você pode se afastar daquela pessoa porque você não quer ser ferido. Você pode se afastar daquela pessoa porque você não quer confiar. Vou dizer uma coisa para você. Judas estava no meio do meio dos discípulos, não estava? Judas traiu Jesus, não traiu? Jesus chamou Judas de amigo, não foi isso? Jesus sabia que Judas ia trair, deixa ele lá, não foi? Ele sabia que ele tinha que ficar perto dele. Jesus sabia que Judas tinha que ficar perto dele, porque ele seria o traidor. Jesus, em nenhum momento, ele impediu que Judas estivesse perto dele. Judas caminhava com Jesus e Jesus sabia que Judas era o traidor. Jesus era profeta. Profeta ele sabe. Por quê? Porque Deus revela. Porque Deus mostra para o profeta. A palavra de Deus é a maior revelação. Mas todo aquele que é profeta, Deus está falando. Está do teu lado, mas vai te trair. Oh, meu Deus do céu, como ele fala, gente. Está lá caminhando contigo, mas vai te trair. Todo profeta de Deus, a palavra de Deus é profecia. Gente, você tem que entender que o Espírito Santo de Deus conversa conosco. Você tem que entender que o Espírito Santo de Deus fala conosco.
Você tem que entender que o Espírito Santo de Deus avisa. Vigia porque vai te trair. Não confia demais. Porque lá na frente tu vai chorar. Lá na frente tu vai ser traída. Então a gente tem que estar preparado. E o Espírito Santo, ele fala com você. A palavra de Deus é a maior revelação. Mas o Espírito Santo, ele faz um papel de amigo. E amigo não conversa com a gente? Porque não adianta você condenar revelações. O que é a revelação? É a tua conversa com o Espírito Santo. Ele está te revelando coisas que teus amigos não te revelam. O Espírito Santo está falando com você, minha filha, cuidado. Cuidado porque eu conheço essa pessoa e eu sei que ela não é tua amiga, que ele não é teu amigo, que ele vai te trair lá na frente. O Espírito Santo é nosso ajudador, ele nos prepara para isso. Jesus, ele sabia muito bem que Judas ia traí-lo. E o que aconteceu? Judas traiu, mas Jesus disse para Judas, amigo, chamou Judas de amigo, mas preste bem atenção. Esse traidor, ele não permaneceu na presença de Jesus. Esse traidor, ele mesmo se afastou de Jesus. Ele mesmo se condenou à morte. Judas se arrependeu. Judas, ele não se arrependeu. Judas, ele deu o ouvido, porque aquele que se arrepende, ele é perdoado, né? Judas não se arrependeu. Judas ouviu a voz do maligno para dizer, agora te mata, porque tu entregou o Filho de Deus. Tu traiu aquele que não era para te trair. Você acha que Judas, quando se suicidou, né? Judas, ele mesmo tirou a vida dele. Sabe por quê? Porque ele mesmo se condenou ali naquele momento. Ele ouviu a condenação aos seus ouvidos de Satanás, agora tira a tua vida, porque para ti não tem perdão. Tu se levantou contra o Filho de Deus. Eu imagino Satanás falando ali na mente, né? Porque o inimigo, ele fala na tua mente, na nossa mente. Por isso que a nossa mente tem que ser mente de Cristo. Por isso que a tua mente tem que estar guardada em Deus. Porque se a tua mente não estiver guardada em Deus, você vai ouvir você vai ouvir a voz do maligno. O maligno vai mandar você fazer as coisas erradas. Entendeu? Então, eu imagino o Judas naquele momento e o inimigo o inferido, o inimigo dizendo para ele, acaba com a tua vida porque tu destruiu porque tu entregou o Filho de Deus, porque tu traiu o Filho de Deus, porque Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus. Eu fico imaginando o tormento que o inimigo fez ali na mente de Judas, a qual Judas tirou a sua vida. Para mim não tem mais perdão. Se Judas tivesse, né, se arrependido, Jesus teria perdoado, porque Jesus mesmo disse amigo, chamou ele de amigo. E Jesus teria perdoado Judas, mas Judas não se arrependeu. Judas ouviu a condenação, porque o maligno, ele sempre vem com pensamentos para nos condenar, gente, para nos julgar. Tu não presta mais, tu não serve mais, não tem jeito para ti, tu não vai ser perdoado, tu não vai ser perdoada, tu não vai mudar a tua vida, tu vai continuar roubando, tu vai continuar matando. Eu evangelizo pessoas que estão no vício. Eu evangelizo pessoas que estão no vício, gente. Essa caminhada toda foi com pessoas viciadas, foi com traficante, foi com homossexuais, né? Que eles mesmos, muitas das vezes, estão ali sofrendo por causa dos julgamentos. Nós que levamos o evangelho, sempre evangelizamos essas pessoas. E o que eu escuto delas? Elas mesmas dizem que elas escutam na mente delas que elas não têm jeito, que elas não têm perdão, que para elas só a morte, que elas Deus não vai perdoá-las. Quantos jovens, quantas pessoas no vício, eles dizem, para mim não tem mais jeito, irmão. Oh, meu Deus, para mim não tem mais jeito. Quantos eles falam? Para mim só a morte. Tem o inimigo colocou tanto na mente deles que para eles só é o inferno. Eles acham que eles vão para o inferno usar droga? Não vai, gente. Você acha que no inferno você vai viver aquilo que você vive aqui na terra? Não vai. Corpo é corpo.
Alma é alma, espírito é espírito. O maligno, ele é espírito, ele não é corpo. Ele é o reino das trevas, o reino espiritual. Aquilo que eu vivo no meu corpo, eu não vivo no espírito. A carne luta contra o corpo, não é isso? Nós lutamos contra o nosso corpo para não praticar as coisas que não agradam a Deus. Aí tem gente que acha que vai para o inferno ouvir pagode. Tem gente que vai para o inferno tomar só cachaça. Tem gente que vai para o inferno viver o que estão vivendo no mundo. Não vai não, meu querido. O que você vai viver é a condenação. A condenação. O que você vai viver é a condenação final. Não vai ser a curtição, não. Vai estudar a Bíblia, vai abrir teu coração para Jesus. O inimigo está aí te enganando. Você acha que está vivendo uma vida boa? Quero dizer para você que você é escravo das trevas. Sabe por que você é escravo das trevas? Porque tudo que o diabo manda você fazer, tu faz. É escravo dele. Porque se tu não fizer, tu é condenado à morte. Se tu não for vender as drogas, todo aquele que entra por tráfico, ele é condenado. Ele não pode sair de lá. É uma guerra espiritual para ele sair de lá. Não é isso? Então é isso que o diabo faz, ele te condena à morte. Mas Jesus vem para te perdoar e te libertar da morte e te dar a vida eterna. Lembra do ladrão? Lembra do ladrão? O ladrão não era para ser condenado? Ele não era para ser condenado? Ele era ladrão, não era? Não era assassino? Agora você diga para mim, ele foi condenado ou não foi condenado? Foi. Ele foi condenado à morte. Não foi condenado à morte? Foi. Ele estava na cruz junto com Jesus. Havia 3 cruzes, né? 2 malfeitores, ao lado, um em cada lado de Jesus. Ali foi a condenação da lei do homem, né? A lei do homem condenou todos os 3 à morte. Jesus e os 2 ladrões. Não foi isso? Ali foi uma sentença de morte, uma sentença de um julgamento. Jesus foi julgado, os ladrões foram julgados e foi sentenciado que eles tinham que morrer. Ali naquele momento, o ladrão, ele estava pagando a sua dívida. Com o quê? Com a vida dele. Jesus estava pagando a nossa dívida, não a dívida dele. Porque foi Jesus que pagou pelos nossos pecados. Jesus estava pagando ali a nossa dívida. O ladrão estava pagando a dívida dele, né? Foi condenado por causa das suas práticas erradas, por causa do roubo, por causa do assassino. Era lícito, era justo. O ladrão está lá sendo condenado à sua carne à morte. Mas o quê? Ele perto do Filho de Deus, ele foi salvo, ele reconheceu. Ele nunca tinha visto um testemunho de Jesus matando, roubando. Então, esse ladrão na terra, ele já tinha visto falar de Jesus. Ele já sabia do testemunho de Jesus, do caráter de Jesus, da vida de Jesus. Porque quando ele encontrou com Jesus na cruz, né, que ele estava ao lado de Jesus, ele foi o primeiro a falar para o outro: nós merecemos estar aqui. Mas ele não merece estar aqui. E foi quando ele pegou, falou para Jesus, né, que queria estar com ele. E o que foi que Jesus disse? Hoje mesmo tu estás no paraíso comigo. Quem prometeu o paraíso foi Jesus. Quem tirou Adão e Eva do paraíso foi Satanás. Satanás quer nos tirar do paraíso. Jesus, ele quer te levar para a vida eterna. Entendemos, gente? Entendemos que você é inteligente. O que tem de traficante inteligente? O que tem de os ladrões têm uma inteligência muito grande. Eles conseguem abrir uma porta que, meu Deus, que o dono da casa às vezes não consegue. Precisa chamar alguém para abrir a porta. Quando o dono do carro perde a chave do carro, ele tem que fazer outra chave. O ladrão abre o carro sem chave.
Eles têm uma inteligência. E como é que você não entende a palavra de Deus? Por que você tem inteligência por mal e não tem inteligência por bem? Então, estuda aí, escuta aí, porque tem pessoas que estão nas práticas erradas, que estão ouvindo essa palavra. Você é inteligente. Você é inteligente aí. O que Deus tem para você, gente, é o tesouro do céu. E você está aí se matando, sendo escravo do diabo, para ter tesouro da terra, que tu nem vai levar esse tesouro. Gente, nós não vamos levar. Quando a gente morre, a gente não leva tesouro. Mas nós que estamos em Cristo, tem um tesouro preparado para você. Tem um tesouro preparado para mim. Tem uma herança para você. Tem uma herança para mim, gente. Tem gente morrendo, se matando por causa dos tesouros da terra. Nós estamos abrindo mão do tesouro da terra, porque no céu tem a nossa recompensa, o nosso galardão, o nosso tesouro. Oh, Jesus amado, oh meu Deus, Deus é perfeito, né? Louvado seja o nome do Senhor, entendemos? Então, vamos encerrar onde? Vamos encerrar aqui. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. E é isso que a gente tem visto, né? O amor, as pessoas frias, sem amor.